Som de notificação. Depois outra. Depois mais 3. Silêncio. Existe um tipo de morte que não deixa corpo. Não há funeral. Não há luto. Você simplesmente acorda um dia e percebe que algo fundamental morreu dentro de você enquanto você estava ocupado rolando a tela para baixo. Esta é a história da geração que esqueceu como pensar. Não aconteceu de uma vez. Nunca acontece. Foi um pixel por vez. Um scroll infinito. Uma notificação de cada vez. Trocamos a capacidade de contemplar pela compulsão de consumir, e chamamos isso de progresso. Eles tinham um nome para isso nos velhos tempos. Sabedoria. A habilidade de sentar com uma ideia e deixá-la fermentar, de olhar para o vazio e encontrar algo nele, de ficar entediado até que o tédio se transformasse em criatividade. Mas tédio se tornou o novo terror, o inimigo a ser eliminado a qualquer custo. Então eliminamos. E com ele, eliminamos tudo que nascia do silêncio. Começou de forma inocente. Sempre começa. Um dispositivo que prometia conectar você ao mundo inteiro. E cumpriu a promessa. Te conectou a todos. E ao fazer isso, desconectou você de si mesmo. As pessoas pararam de andar olhando para onde estavam indo. Começaram a andar olhando para onde todos os outros estavam. Vendo o que comiam, o que vestiam, o que fingiam sentir em legendas cuidadosamente elaboradas, embaixo de fotos cuidadosamente filtradas de vidas cuidadosamente encenadas. E algo estranho aconteceu. Paramos de ter experiências para ter experiências. Começamos a ter experiências para provar que tivemos experiências. A pergunta mudou de "isso me move" para "isso dá views". O jantar esfriava enquanto a foto era tirada de 17 ângulos diferentes. O pôr do sol era visto através da tela do celular, gravado mas nunca realmente observado. O concerto era assistido através de um mar de telas levantadas, todos gravando, ninguém presente. Vivíamos, mas apenas para provar aos outros que estávamos vivendo. E no processo, paramos de viver completamente. Os livros juntavam poeira. Não porque não houvesse tempo, havia o mesmo número de horas no dia. Mas porque ler exigia algo que tínhamos desaprendido, atenção sustentada, a capacidade de ficar com uma ideia por mais de 30 segundos sem verificar se alguém tinha comentado, curtido, validado sua existência digital. As conversas morreram primeiro. Não desapareceram. Tecnicamente ainda aconteciam. Mas algo crucial havia sido extraído delas. Profundidade. Você podia ver nos olhos das pessoas. Estavam lá fisicamente, mas mentalmente já tinham pulado para a próxima notificação, o próximo post, a próxima dose de dopamina barata. Me desculpa. O que você estava dizendo se tornou a frase mais repetida da década. Não porque as pessoas fossem más, mas porque estar completamente presente se tornou impossível. O músculo da atenção tinha atrofiado, como uma perna quebrada que nunca foi usada novamente. E as crianças? As crianças nasceram nesse mundo. Nunca conheceram diferente. Aos 3 anos, já sabiam deslizar a tela com mais habilidade do que amarrar sapatos. Aos 5, entendiam algoritmos melhor que emoções. Aos 10, tinham visto mais conteúdo que seus avós tinham visto em uma vida inteira. E não sabiam absolutamente nada. Porque informação não é conhecimento. E conhecimento não é sabedoria. Mas essa distinção se perdeu em algum lugar entre o viral e o esquecido. Havia um professor. Chame-o de Thomas. 58 anos. 3 décadas ensinando. Ele lembrava de quando estudantes faziam perguntas que não tinham respostas imediatas no Google. Perguntas que exigiam pensar, debater, considerar múltiplas perspectivas antes de formar uma opinião. Agora eles faziam perguntas apenas para confirmar o que já tinham decidido acreditar. Queriam informação que validasse, não que desafiasse. Queriam conforto, não crescimento. Queriam estar certos, não aprender. Ele tentou um experimento. Pediu que a turma de 28 alunos passasse uma semana sem redes sociais. Apenas uma semana. 7 dias. 23 desistiram no primeiro dia. 3 chegaram ao segundo. 2 completaram a semana, mas admitiram ter trapaceado checando só rapidinho várias vezes ao dia. Nenhum.
Absolutamente nenhum. Conseguiu ficar totalmente desconectado por 7 dias completos. É impossível, disseram. É como pedir para a gente não respirar. E Thomas percebeu, com um frio subindo pela espinha, que eles estavam certos. Tinham se tornado tão dependentes da validação externa constante que existir sem ela era, literalmente, insuportável. Tinham terceirizado sua autoestima para algoritmos, sua identidade para likes, seu senso de valor para números numa tela. E então aconteceu o que ninguém previu. A primeira geração completamente criada nesse ecossistema começou a atingir a idade adulta. E algo estava fundamentalmente errado. Não conseguiam manter empregos que exigiam foco prolongado. Não conseguiam manter relacionamentos que exigiam trabalho sem recompensa imediata. Não conseguiam lidar com fracasso, crítica ou qualquer coisa que não viesse com uma opção de desfazer. Os psicólogos criaram novos diagnósticos. Os medicamentos se multiplicaram. Mas o problema não era químico, era estrutural. Tinha criado uma geração inteira cujos cérebros tinham sido literalmente reconectados pela tecnologia. Dopamina em TEP constante tinha tornado qualquer coisa que exigisse esforço sem recompensa instantânea impossível. Ler um livro, impossível. Assistir um filme sem checar o celular, impossível. Ter uma conversa de 1 hora sem interrupção digital, impossível. O músculo da atenção tinha morrido, e com ele morreu a capacidade de fazer qualquer coisa que exigisse esse músculo, que era, convenientemente, tudo que valia a pena fazer. Os relacionamentos se tornaram descartáveis. Ao primeiro sinal de esforço, ao primeiro desacordo, sweep. Próximo. Sempre havia outro perfil, outra foto, outra promessa de algo melhor sem o trabalho difícil de construir algo real. As carreiras se tornaram impossíveis. Qualquer coisa que exigisse anos de trabalho tedioso antes da recompensa era abandonada. Encontre sua paixão se tornou o mantra. Mas ninguém mencionava que paixão sem disciplina é apenas um hobby caro. E a solidão? A solidão explodiu. Paradoxalmente, a geração mais conectada da história era a mais solitária. Porque conexão digital não é conexão. É a ilusão de conexão. Sem o trabalho real de conexão. É fast food emocional. Satisfaz por 30 segundos, depois te deixa mais vazio que antes. Thomas viu quando um de seus melhores alunos, brilhante, potencial imenso, teve um colapso completo aos 23 anos. Eu não sei quem eu sou, ele disse, chorando no consultório. Quando tiro o celular, quando paro de postar, quando não tem ninguém me dizendo que eu sou interessante ou bonito ou válido, eu simplesmente desapareço. Eu não existo sem eles olhando. E Thomas entendeu. Tinham criado uma geração de pessoas que só existiam nos olhos dos outros, que tinham terceirizado sua existência para validação externa. E agora, quando essa validação parava, mesmo por um segundo, eles simplesmente deixavam de ser. O suicídio entre jovens triplicou. Não porque a vida estava pior. Objetivamente, nunca tinham vivido com tanto conforto, tanta segurança, tanta oportunidade, mas porque tinham perdido a capacidade de estar sozinhos consigo mesmos. E quando forçados a isso, quando o celular morria, quando a internet caía, quando a validação constante pausava, descobriam que não havia ninguém lá dentro. Apenas um vazio aterrador onde deveria haver um eu. Os velhos tentaram alertar. Vocês estão perdendo algo fundamental, diziam. Mas foram descartados como desatualizados, ultrapassados, incapazes de entender o novo mundo. E talvez não entendessem. Talvez realmente fosse impossível entender de fora. Como explicar sabedoria para quem nunca ficou em silêncio tempo suficiente para encontrá-la? Como descrever profundidade para quem só conheceu superfície? Como defender contemplação para quem foi treinado a ver tédio como falha pessoal? Você não pode. E eles não tentaram mais. Então observaram, em silêncio, enquanto uma geração inteira trocava sabedoria acumulada por memes virais. Conhecimento profundo por headlines clickbait. Conexão real por likes vazios. Crescimento lento por gratificação instantânea. E chamou isso de evolução. A ironia cruel era que eles tinham acesso a mais conhecimento que qualquer geração na história humana. Toda sabedoria jamais escrita estava a um clique de distância. Mas ter acesso não é o mesmo que absorver.
Ver não é o mesmo que entender. Scroll infinito não produz crescimento, apenas cansaço. Thomas se aposentou cedo. Não conseguia mais ver. Não conseguia mais assistir jovens mentes brilhantes sendo desperdiçadas em distrações infinitas. Não conseguia mais responder a pergunta que todo professor eventualmente enfrenta: qual é o ponto? Quando os próprios estudantes tinham parado de acreditar que havia um ponto. Ele agora passa os dias lendo, caminhando, pensando, fazendo todas as coisas que a nova geração considera punição. E, estranhamente, pela primeira vez em anos, sente-se em paz, porque descobriu que eles ainda não descobriram, que o tédio não é inimigo, é portal, que o silêncio não é vazio, é onde tudo importante começa, que a distração constante não é vida, é fuga da vida. Mas ele também sabe algo que mantém acordado algumas noites, que não há volta, que você não pode desinventar a tecnologia, não pode desfazer a reconexão neural, não pode devolver a atenção para quem a perdeu completamente. A geração está perdida. Não toda, não completamente. Alguns vão acordar, alguns vão perceber o que foi roubado deles, mas a maioria vai viver vidas inteiras sem nunca saber o que perdeu. Porque você não pode sentir falta do que nunca teve. E a próxima geração vai ser pior. Sempre é. Os pais não podem ensinar o que não sabem. Não podem transmitir sabedoria que não possuem. Então o ciclo continua, aprofundando, até que o quê? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer. Porque ninguém sabe a resposta. Ninguém sabe o que acontece com uma civilização quando uma geração inteira perde a capacidade de pensar profundamente, de sentir profundamente, de ser profundamente. Talvez descobramos em breve. Então aqui está a pergunta que você não vai conseguir evitar depois que esse vídeo terminar. Quanto tempo você passou hoje em silêncio total? Sem tela, sem som, sem distração. Apenas você e seus pensamentos. 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos? E quando foi a última vez que leu algo, qualquer coisa, que exigiu esforço real, que te fez parar e pensar, que não tinha resposta fácil no final? Porque talvez, apenas talvez, você já tenha feito a troca. Sabedoria por distração, profundidade por superfície, vida real por simulação digital. E a parte aterrorizante, você nem percebeu quando aconteceu.